Paz do Senhor, muito boa tarde e um bom comecinho de noite para todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Quero estar fazendo aqui a leitura de um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 19, do verso de número 1 ao 10, onde a epígrafe do texto vai nos dizer a respeito de Zaqueu, o publicano. A palavra vai nos dizer que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Aqui nós podemos notar que, entrando em Jericó, vai citar aqui esta cidade, Jericó, aonde Josué acabou contemplando as muralhas caindo através do poder da mão poderosa do Senhor, agindo ao seu favor. Aqui outra grande muralha vai cair na vida de Zaqueu. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Ele seria morto naquela semana, e aquele era o dia da salvação oferecida àquela cidade. Jesus, ele estava passando pela última vez por Jericó. Aqui nós vemos que, entrando em Jericó, Jericó é o lugar de muralhas caírem. De repente, nós temos muralhas em nossas vidas, onde nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo, onde nós não conseguimos prevalecer, permanecer na presença do Senhor. Aqui nós vemos que Jesus estava passando pela última vez e ele seria morto naquela semana. Aquele era o dia da salvação oferecida para aquela cidade. E Zaqueu queria agarrar esta oportunidade. Louvado seja Deus. Zaqueu, ele enfrentou obstáculos para se encontrar com Jesus. Coisa muito importante essa, porque nós também enfrentamos obstáculos para estar na casa de Deus. Muitas das vezes é o preconceito, muitas das vezes são os nossos familiares dizendo que nós não vamos conseguir. Mas eu quero dizer algo para você nesta tarde, que não interessa aquilo que o ser humano pensa a respeito da sua vida. O ser humano não tem poder algum sobre a sua vida e sobre a sua história. A sua história está na mão de um Deus que ele é todo-poderoso. A sua história está na mão de um Deus que governa toda a história. Uns escrevem a história depois que ela acontece. O Deus que eu estou te apresentando nesta tarde, neste comecinho de noite, é o Deus que governa a história da sua vida. É o Deus que te conhece muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia e já te chamava pelo nome. Zaqueu então queria agarrar esta oportunidade.
Zaqueu enfrentou obstáculos para se encontrar com Jesus. A primeira barreira, o primeiro obstáculo era a sua profissão e status social. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos da Receita Federal de Roma. Ele e seus publicanos extorquiam o povo a fim de obter lucro. Eles eram considerados ladrões e inimigos do povo, pois enriqueciam às custas da desgraça alheia. De repente, quem olha para a sua vida não enxerga o que Deus enxerga em você. De repente, quem fala mal da sua vida e diz que você não vai conseguir, não está enxergando com os olhos da fé, não está enxergando aquilo que Cristo enxergou na sua vida quando ele foi morto naquela cruz por sua vida, por sua casa, por sua família. Muitos não dão nada pela sua vida, pela sua história, pelo começo que ela foi escrita. Mas eu quero dizer para você que o jeito que essa história vai terminar, muitos vão ficar boquiaberto com aquilo que Deus vai fazer, com aquilo que Deus vai proporcionar para a sua vida. Muitos vão ver e não vão acreditar naquilo que o Senhor fez na sua vida. Louvado seja Deus. Outra barreira que Zaqueu enfrentou foi a sua condição física. No verso de número 19, no capítulo 19, no verso de número 3, vai nos dizer: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aqui nós vemos que Zaqueu, ele enfrentou a condição física. Zaqueu era de pequena estatura. Para que você entenda melhor, Zaqueu era uma pessoa baixinha. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, Zaqueu queria ver Jesus. Por isso ele subiu num pé de sicomoro, ou sicomoro, uma árvore de copa aberta, com ramos baixos, e ele transformou o seu problema num instrumento para aproximá-lo a Jesus. Ele correu demonstrando pressa para se encontrar-se com Jesus. Então aqui Zaqueu ele acaba enfrentando, além de a sua profissão e status social, que não era bem vista pelos seus companheiros, pelos seus irmãos, ela não era bem vista porque os publicanos eram chamados de traidores, porque eles trabalhavam para Roma, cobrando impostos do povo e ainda extorquia muito mais do que o próprio imperador já tirava do povo. Ainda este povo que era encarregado, incumbido dessa responsabilidade de cobrar os impostos do povo, eles ainda tiravam uma porcentagem para se auto-beneficiar. Outra barreira que Zaqueu encontra, a multidão. De repente você olha na sua frente e você vê uma grande multidão de pessoas que te impedem de chegar a Deus. De repente você chega na igreja, você acha que aquelas pessoas que estão ali assentadas estão te observando, estão te reparando. Mas eu quero dizer algo para você. Não pense que na igreja você vai encontrar pessoas perfeitas. Igreja é um hospital para pessoas doentes. No livro de Mateus, no capítulo de número 9, se eu me recordo, nós vamos ouvir que Jesus Cristo, no seu verso de número 35, se não me falha a memória, nós vamos ouvir que Jesus Cristo, ele vê uma grande multidão e ele se compadece por aquelas pessoas. Louvado seja Deus. E em seguida ainda Jesus Cristo fala que grande é a seara
e poucos são os ceifeiros. De repente você entra na igreja, você pode até enxergar com os seus olhos humanos, mas ali só tem pessoas imperfeitas, aonde Jesus, ele quer fazer uma obra através da vida daquelas pessoas, se concretizar na sua vida. São aquelas pessoas imperfeitas que vão te ajudar, que vão te aconselhar, que vão pegar na sua mão para caminhar contigo, porque ninguém tem força para caminhar sozinho. Entre meio a esta caminhada com Cristo, ninguém tem força. Um membro fora do corpo, ele não é membro. Deus, ele é pai. Faça a igreja como a sua mãe. Não desrespeita, não saia, não se aparte da sua mãe. Louvado seja Deus. Zaqueu também encontrou murmuradores. No verso de número 7, a palavra vai nos dizer que todos os que viam isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Murmuradores são os que se enxergam como justos e únicos merecedores da salvação. São acusadores. Esse Zaqueu é um mentiroso, é indigno, não deve estar no meio de nós. Muitos podem pensar assim. Louvado seja Deus. Então, esses murmuradores se acham melhores do que os outros. De repente, na sua caminhada com Cristo, você pode encontrar pessoas assim. Mas eu quero dizer para você que é apenas uma barreira para que você possa atravessar na caminhada com Cristo. Você vai encontrar sim murmuradores. A palavra vai dizer em Lucas capítulo de número 15, que conta a parábola do filho pródigo, aonde depois que o irmão dele pega a herança com seu pai, gasta tudo no mundo, se arrepende, volta totalmente quebrado, o pai o recebe. A palavra vai dizer que o seu irmão não ficou alegre com a sua vinda. Então você vai encontrar irmãos que não querem ver a sua felicidade. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui também a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Jesus viu Zaqueu primeiro. A iniciativa, o encontro pessoal foi de Jesus, assim como Saulo de Tarso. A palavra vai dizer que ele estava a caminho a Damasco com cartas do sumo sacerdote para exterminar o povo da igreja. Mas a palavra vai dizer que Cristo o parou naquele caminho. A palavra vai dizer que Cristo se mostrou para Paulo como uma luz mais forte, que brilhava mais do que a luz do sol. Em seguida ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, é dar coice contra as correntes. Aquela fera que matava, que destruiu o povo, agora estava presa pelo amor de Cristo. Então aquela fera foi dominada, levada para Damasco, convertido e batizado. Paulo, que era um fariseu que matava e perseguia crente, agora passa a ser um dos homens missionários, apóstolos mais importantes da história cristã. Zaqueu, Jesus mostra a Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Jesus disse a Zaqueu: desce depressa. Jesus está dizendo para você nessa tarde: desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa.
Jesus Cristo está dizendo, desce depressa, porque hoje me convém fazer uma obra, concretizar a obra na sua vida. Jesus, ele quer ter comunhão com Zaqueu. Agora Jesus tem pressa de salvar. Hoje é o dia da visitação de Deus na sua vida. Não perca a oportunidade, não endureça o seu coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A eternidade está às portas. Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. Jesus disse, me convém ficar em sua casa, ou seja, eu preciso ficar em sua casa. É o que Deus está dizendo para você nesta tarde, neste comecinho de noite. Eu preciso estar na sua casa. Eu quero fazer morada na sua casa. Jesus dá a Zaqueu o presente da salvação. A salvação ela não é obtida mediante religião, vida correta ou boas obras. Zaqueu não foi salvo porque doou metade dos bens, mas porque creu em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. As evidências de que Zaqueu foi salvo, a prontidão em obedecer o chamado de Jesus. Zaqueu desceu depressa e ele obedeceu sem questionar e sem adiar. Recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Abriu a sua vida, seu coração, sua consciência e seu cofre e deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Eu não sei em qual área da sua vida você está precisando que Jesus entre nesta noite ou nesta tarde, seja na área material, espiritual ou financeira. Quero dizer para você que Jesus Cristo está dizendo para você, desce depressa, porque me convém estar contigo, fazer uma obra na sua casa, fazer uma obra na sua vida, fazer uma obra na sua família. De repente ninguém te dá nada, de repente ninguém acredita mais na sua vida e na sua história. Mas eu quero dizer para você, confia os seus dias naquele que escreve cada página da sua vida. Uma das evidências que Zaqueu foi salvo naquele dia, coração aberto para socorrer os necessitados. A salvação encheu ele de amor e generosidade, disposição de dar. Até então a sua vida era marcada por tomar o que era dos outros. Ele que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. O amor governa a sua vida e não mais a ganância. Última evidência, a prontidão para corrigir as faltas do passado. Zaqueu se dispõe a corrigir as faltas do passado, as falhas do passado. Um convertido se torna honesto naquele momento. Ele quer reparar os erros do passado, quer restituir a pessoa que tinha lesado e quer limpar o seu nome, quer agora uma vida certa. Não importa a sua posição política, financeira, cor da pele ou religião. Jesus veio aqui para salvar você e não importa quem é você, o que faz, por onde andou. Esta pode ser a sua última chance. O tempo é agora para o encontro da salvação. Agora mesmo, se você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e confiar em Jesus, você também pode ser salvo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, uma ótima noite. Que Deus abençoe a sua vida.